8h51 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje recebendo, junto do jornalista Arnaldo Neto, a deputada federal Clarissa Garotinho, onde, né, desde 7h25 já estamos aqui batendo um papo e entendendo um pouco mais sobre a atuação da deputada, né, e principalmente com relação aqui à nossa região e assuntos pertinentes aí ao Brasil. A PEC da reparação, por exemplo, é de autoria da deputada, né, Arnaldo? E você entra com esse assunto e a seguir a gente fala em eleições municipais também, Arnaldo. Certo. Clarissa, a gente já falou isso várias vezes aqui. Tudo está parado hoje. Tem dois assuntos que eu precisava ouvir de você até para esclarecer os nossos ouvintes. Um é com relação a emenda de bancada para a conclusão da obra da UF em Campos. O professor Raul Palácio, hoje reitor da UF, né, fez esse questionamento, sumiu para mim os comentários das redes sociais aqui, mas eu li a hora que ele comentou, e ele questionava isso, de como que está essa emenda de bancada para a UF, a qual você assinou, o Vladimir assinou, o Chico D'Angelo, que também é deputado federal, tem sua base em Niterói, mas tem raízes aqui em Campos, também assinou, e foi assinado por deputados do PSL, do PSOL, ou seja, pegou boa parte da bancada do Rio de Janeiro, uma emenda de bancada para a região. Como que está o andamento dessa emenda? E o outro é saber em que pé ficou a questão da PEC da reparação. Que você explicasse mais ou menos para os nossos ouvintes o que é o objetivo da PEC e como que está o andamento dessa tramitação, pelo menos até o momento ali que se cancela tudo com a pandemia. Com relação à UF, né, eu participei de muitas reuniões, diversas reuniões, para a gente tirar isso do papel. A gente sabe que é uma obra grande, não vai ficar concluída só agora. E o que eu fiz? Eu tomei uma decisão da minha parcela de emenda de bancada, redirecionar nesse momento todas elas para a área da saúde, que eu entendo que é uma emergência, né? Inclusive, por exemplo, eu não sei como é que está em Campos em relação a isso. Agora, por exemplo, aqui está proibido fazer obra na cidade do Rio. Só obra que seja extremamente emergencial. Eu não sei como é que está isso aí. Aqui só reparos agora, emergenciais também. Então, nesse momento, eu decidi, né, até eu e Vladimir conversamos muito sobre isso, eu decidi redirecionar para a saúde, porque é a urgência, é a emergência, mas com um compromisso, que o que acontece? Quando você coloca uma emenda e ela não conclui naquele ano, a tendência é você refazer essa emenda para que ela valha no ano seguinte, para que a obra seja concluída. Então, eu fiz o compromisso de, nesse ano, na emenda do final do ano, que a gente faz no segundo semestre, colocar de novo o dinheiro para a obra da UF, até porque ela não vai ser concluída agora, ela não vai ser concluída esse ano, então a gente entendeu que a saúde precisava mais nesse momento, redirecionei a emenda com o compromisso de, no final do ano, colocar essas emendas de novo para a UF. A outra pergunta que você me fez foi qual? PEC da reparação. Você pudesse explicar um pouquinho para a gente qual o objetivo e em que pé ficou até a suspensão de todos os projetos aí devido à pandemia? A PEC da reparação, ela surgiu como um movimento para reparar o Rio de Janeiro. Num primeiro momento, você fala de Rio de Janeiro como capital, mas hoje ela é um estado só. Antigamente a gente tinha o estado do Rio e o estado da Guanabara, hoje é uma coisa só. Mas o Rio era a capital do Brasil, foi capital do nosso país durante praticamente 200 anos. E o que acontece? Quando nós deixamos de ser capital e Brasília passou a ser capital, a gente entende que começou aí o esvaziamento econômico do estado do Rio de Janeiro, o esvaziamento econômico do Rio de Janeiro, primeiro como capital e depois como estado. Os principais historiadores do nosso estado dizem isso, que o movimento de declínio começou com a perda da capital. Mudança de capital é algo que acontece no mundo inteiro. Você tem países até que tem mais de uma capital. Você tem a África, que tem 3 capitais. Você tem o Chile, que tem 2 capitais. E você tem outros países em que a antiga capital ela virou uma cidade federal. Então, a segurança pública, diversos outros serviços passaram a ser financiados pela União. E você tem outros lugares, e o melhor exemplo é o de Bonn, na Alemanha. Quando Bonn deixou de ser capital, né, o que aconteceu com Bonn? Ninguém tirou tudo de Bonn da noite para o dia. Pegaram a cidade, fizeram lá um plano de compensação financeira de milhões de euros para a cidade de Bonn, deixaram a sede de vários ministérios em Bonn
Deixaram também na cidade de Bonn a sede da ONU naquele país. Então, deixaram um movimento econômico e um movimento político na antiga capital, justamente para não haver o esvaziamento. Aqui, quando nós perdemos a capital, nós perdemos praticamente tudo. Tudo. Nós fomos capital, sustentamos o Brasil durante 200 anos e tiraram daqui todos os ministérios, tiraram daqui todas as compensações financeiras que o Rio de Janeiro recebia por ser a capital. Para convencer São Paulo de aceitar esse movimento de mudança de capital, eles deram a São Paulo o primeiro polo automobilístico do país, depois deram a Minas Gerais o polo automecânico, e o que deram ao Rio de Janeiro? Na época, fizeram a fusão entre o antigo estado do Rio e o antigo estado da Guanabara. Pegaram um estado já empobrecido com outro estado que estava em decadência, uniram os dois e gerou ali, naquele momento, uma bomba relógio. Hoje já não se pode dizer mais isso, porque com o movimento que foi criado posterior de desenvolvimento do interior do estado, nós conseguimos equiparar o PIB do interior com o PIB da capital. Então, hoje o interior, inclusive por causa do petróleo e por outras vocações regionais, ajudam a sustentar o estado como um todo, mas naquele momento foi um movimento que é como se você dissesse, olha, você aí, meu filho mais velho, eu estou tirando tudo de você e agora você ainda vai sustentar seu irmão mais novo que nem começou a trabalhar. Então, realmente, houve uma perda muito grande. Em compensação, Brasília passou a receber tudo, por ser a nova capital. A gente entende que, como nova capital, né, ela precisava de aportes financeiros, mas Brasília já está constituída há 60 anos. E ela é uma cidade-estado. Então, ela arrecada recursos municipais e estaduais, ela arrecada ISS, ela arrecada ICMS, e ela ainda conta com o privilégio de ter um fundo constitucional que, em 2002, espertamente, Brasília começou a perceber que, em algum momento, esse fundo seria, esse recurso seria questionado e colocou um fundo na Constituição, que é o Fundo Constitucional de Brasília. Só no ano passado, esse fundo recebeu 14 bilhões de reais. Só no ano passado. Esse fundo, esse dinheiro, 14 bilhões de reais, é maior do que a receita corrente líquida de pelo menos 14 estados brasileiros. Então, você imagina o quão indignados não ficam os estados com esse privilégio que tem Brasília. E o Rio ficou sem nada. Por isso chama de PEC da reparação. Nós queremos, em 10 anos, extinguir esse Fundo Constitucional de Brasília e, até ele ser extinto, pelo período de 10 anos, que esses recursos sejam divididos entre Brasília e o Rio de Janeiro. Brasília, para não perder tudo da noite para o dia e começar a preparar as suas receitas sem a dependência desse fundo constitucional, e o Rio para ser reparado por todas as perdas históricas que nós sofremos. Isso traria para o nosso estado uma receita de cerca de 70 bilhões de reais em 10 anos. É muito dinheiro. Deputado, a gente já são quase 9 horas, a gente está na hora de concluir aqui, mas tem questão de eleição, para a gente fechar nosso bate-papo, questão de tabuleiro político, que nós estamos conversando sempre com políticos e há a perspectiva de que a eleição municipal seja adiada, de que não tenha cenário para que a eleição seja realizada em outubro, embora o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tenha tentado preservar ao máximo o calendário. Eu não sei como vai ficar a questão das convenções, né, porque aglomeração de convenção num momento como esse, em junho ainda, sem ter alcançado o pico da pandemia, enfim, acho que vai ser um momento ali de definição com relação à data. Isso é uma observação pessoal, uma coisa que eu tenho acompanhado nesse movimento. Mas, enfim, é ano eleitoral. Os municípios estão se preparando para isso. Aqui, o seu partido, o PROS, tem fortalecido bancada, ganhou representante com a Josiane Morumbi, que entrou do partido. O Thiago Virgílio tem articulado também essa questão de partidos. Do seu partido aqui, eu sei que é presidente estadual do PROS, e hoje fala-se em Vladimir Garotinho, seu irmão, como pré-candidato a prefeito de Campos, e no seu nome como pré-candidato a prefeito do Rio. Em uma entrevista com a gente ainda no estúdio, quando a gente podia, inclusive já faço aqui o convite para quando a gente puder voltar ao estúdio e você estiver por Campos, possa estar participando com a gente, em uma entrevista no estúdio, Vladimir falou que a candidata do grupo era a Rosinha. Mas nós sabemos que a Rosinha tem impedimentos eleitorais, tem a questão da reprovação das contas, tem aquele processo da questão da saúde que foi em colegiado e que impede que ela seja candidata, assim como o seu pai também está impedido de ser candidato
por condenações. Então, o nome da família seria Vladimir, e você aí no Rio. É esse o caminho mesmo? Vladimir, candidato da família Garotinho em Campos, e Clarissa no Rio de Janeiro? Bem, vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral, ele não está fazendo de tudo para manter o calendário. Eu acho que ele está buscando a legalidade. Ele disse o seguinte, esse papel é do Congresso. Até Sim, porque também. o que define o calendário eleitoral é a legislação. Então, ela tem que ser alterada dentro do Congresso. O Tribunal devolveu ao Congresso a responsabilidade que é dele. Acho uma irresponsabilidade não adiar. Então, eu acho que a gente deveria adiar para o final do ano, para o final de novembro, para o início de dezembro, as eleições, até para que a gente pudesse ter um processo, né, com uma participação melhor, com um corpo a corpo melhor, com o eleitor, que não será possível, né, no calendário de outubro. Esse é o primeiro ponto. Segundo, em relação ao meu partido em Campos, né, o PROS. Eu sou presidente do PROS hoje no estado do Rio de Janeiro. Nós reorganizamos o partido em praticamente todos os municípios. Não foi possível organizar em todos, né, com nominatas prontas, porque foi um período de um ano, com muitas mudanças. A gente agora, na reta final, também ficou impedido de fazer novas reuniões, inclusive o encontro estadual do nosso partido aconteceria logo na semana que estava iniciando o isolamento, a gente teve que cancelar esse evento, mas reorganizamos em muitas cidades, vamos ter candidatura própria em várias cidades. Em Campos nós temos uma nominata forte, né? O nosso partido se fortaleceu com a chegada da vereadora Josiane, temos uma nominata muito boa, vamos eleger uma das maiores bancadas de vereadores da cidade, vamos eleger aí de 3 a 4 vereadores, né? Essa é a nossa expectativa, vamos fazer uma boa bancada na Câmara, e nós integramos essa chapa que lança a pré-candidatura de Vladimir à Prefeitura de Campos, né? Nós entendemos que esse é um movimento que nos unifica, que é importante para a cidade, mas é importante a gente dizer também que você falou da inegibilidade do Garotinho e da Rosinha. Essas inegibilidades, elas aconteceram por condenações que, na verdade, foi por perda de prazo de defesa. O que aconteceu, inclusive, com o Garotinho foi algo inacreditável. Na história política, eu acho que não existe outro caso. Existiu ali uma condenação, na verdade, o Garotinho, quando era deputado federal, subiu na tribuna, fez uma denúncia contra um juiz, em cima da tribuna da Câmara dos Deputados, esse juiz entrou com uma ação contra o Garotinho, que ele perdeu em primeira instância. E ainda cabia todas as outras instâncias para recorrer. Simplesmente o advogado do Garotinho perdeu o prazo. Então, ele ficou sem defesa no processo. O que tirou ele da eleição foi porque um advogado, sabe-se lá por que motivos, perdeu o prazo de apresentar a defesa dele. Perdeu o prazo no processo dele, perdeu o prazo em processos da Rosinha e em outros processos extremamente importantes. O que me leva a crer que essa perda de prazo, ela não foi apenas uma perda que acontece por acaso, né? Você não trabalha para um cliente que é candidato a governador e perde um prazo num processo tão importante, e o que aconteceu foi que um dia, no meio da eleição, já na reta final, o Garotinho foi chamado lá e disse, olha, você foi condenado aqui nesse processo que você denunciou o juiz. Ele falou, mas cabe recurso. E a gente sabia que isso em instâncias superiores ia cair, inclusive porque o deputado ele tem imunidade parlamentar, e ele falou isso de cima da tribuna da Câmara dos Deputados. Ele fez a denúncia e é papel do deputado fiscalizar e denunciar. O advogado não defendeu. Então, ele saiu do processo eleitoral e hoje ainda não está elegível, né, mas a gente está tentando reverter isso, mas hoje ele ainda não está inelegível justamente por uma perda de prazo. Porque o que diz a lei? Nossa lei é muito antiga. A lei diz que qualquer condenação transitada e julgada, né, qualquer condenação criminal, na verdade ali foi um crime de calúnia, transitada e julgada, você perde os seus direitos políticos. Então ele denunciou, o advogado perdeu o prazo e por perda de prazo ele ficou sem defesa e essa ação ficou transitada e julgada. E ele perdeu os direitos políticos. Mas esses direitos políticos ele perdeu temporariamente, ele será retomado. E nós esperamos... Só fazendo um adendo, não tem também o processo da saúde? Esse não está em segunda instância e impediria também? Não, esse não está, esse processo aí não torna ele, na verdade o processo,
ele falava lá de enriquecimento ilícito de terceiros. Ninguém pode ser condenado por um enriquecimento de terceiros. Ou seja, o Cláudio cometeu um crime e você vai ser condenado por causa do Cláudio? Então, esse processo aí que na época falaram de ficha limpa e tal, esse processo não deixou ele inelegível, porque o enriquecimento ilícito foi de terceiro, não foi dele. O que deixou ele inelegível foi o crime de calúnia que o advogado dele não recorreu, sabe-se lá por qual motivo, e depois foi afastado, né, de todos os processos que envolviam o garotinho, a família, enfim, a maioria dos processos que o garotinho responde é de calúnia, porque ele sempre denunciou muita coisa e muita gente. Então, é importante deixar isso claro. O Vladimir é o candidato natural, né? Ele é o candidato do nosso grupo político. Hoje, a cidade mostra, né, as pesquisas mostram que a Rosinha ainda é uma grande eleitora na cidade. A Rosinha não quer ser candidata, a Rosinha não quer, nesse momento, saber de política, né? A nossa família passou por muita coisa. Não é fácil você denunciar, o garotinho denunciou à Procuradoria-Geral da República mais de 150 pessoas, entre políticos, agentes públicos, empresários, né, juízes. Não é fácil, as represálias vieram, nossa família sofreu as consequências disso, e a minha mãe continua muito abalada em relação a tudo isso. Por ela, inclusive, a família inteira sairia da política, mas a gente entende o seguinte, que o enfrentamento precisa ser feito, né? Ela hoje não quer saber disso, Vladimir é o nome do grupo. Então, nós estamos unidos nessa pré-candidatura do Vladimir à prefeitura e esperamos que o nome dele seja confirmado em convenção. Agora, ele disse aí em algumas entrevistas que está avaliando, que acha que o cenário vai ser complicado, que ele está fazendo um bom mandato de deputado federal, que talvez esse não fosse o momento, eu sei que você vai me fazer essa pergunta. Então, nós estamos unidos nessa frente que pretende lançar o Vladimir como pré-candidato a prefeito. Se por acaso o Vladimir não for, o PROS terá candidato próprio à prefeitura de Campos. Nós não estaremos em outro projeto, nós estaremos numa candidatura própria do PROS na cidade de Campos. Nossa prioridade é que o Vladimir seja o nosso pré-candidato, mas essa é uma decisão que cabe a ele. Se ele decidir, sou candidato, o PROS estará junto. Se ele disser que, por algum motivo, pretende adiar essa decisão, teremos candidatura própria. Agora, só para concluir, a sua situação no Rio? No Rio, eu também lancei minha pré-candidatura, tenho o apoio da direção nacional do meu partido. A gente sabe que uma eleição no Rio é uma eleição muito difícil, diferente da eleição de Campos, né, que é uma eleição que está aí polarizada, né? A Rosinha acabou de sair de um processo onde ela foi prefeita 2 vezes, saiu como uma prefeita bem avaliada. Nossa família tem um histórico na cidade do Rio. A gente tem aqui um enfrentamento, né, com meios de comunicação, a gente tem um grupo político, né, menos organizado. Eu comecei o meu mandato como vereadora na cidade do Rio. Fui a única vereadora do nosso grupo político na cidade do Rio, num grupo de mais de 50 vereadores da cidade. Então, a gente sabe que é um processo mais difícil, uma eleição que está polarizada entre direita e esquerda, né, que tem aí o ex-prefeito Eduardo Paes, que é um pré-candidato, tem o atual prefeito Crivella com, né, o apoio aí do Bolsonaro, que é um pré-candidato. Mas eleição a gente disputa para se colocar, para se apresentar, para travar o debate, para apresentar propostas, para apresentar as ideias. Se o resultado for positivo, se a gente ganhar a eleição, ótimo. Mas também, se não ganhar, tudo é um aprendizado, tudo é um processo e tudo é você se colocar. Por exemplo, o Crivella, ele foi candidato 3 vezes até ganhar uma eleição. Outros políticos aí que se elegeram foram... Então, chegou o momento de apresentar essa pré-candidatura no Rio. E eu preciso disputar essa eleição porque tem muitas verdades que precisam ser recolocadas. Tem muita coisa que a gente precisa discutir, tem muita proposta que tem que existir para a cidade. Não podemos ter como única alternativa essa polarização. Eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro, essa polarização de direita e esquerda está fazendo muito mal ao Brasil. A gente tem que ter gente com capacidade de dialogar com o centro, dialogar com a direita, dialogar com a esquerda e promover a unidade que hoje as cidades, o Estado e o Brasil precisam. Perfeito.
Você, Nogueira, já deu nosso horário. Não, vou pegar aqui uma carona, até numa colocação sua durante o intervalo e perguntar à deputada Clarissa, porque existe aí a possibilidade de, em algumas cidades do Grande Rio, a deputada ter uma facilidade grande de vencer as eleições. Você vê essa possibilidade numa eventual mudança aí sobre a questão da candidatura sua na capital, né, fluminense, e deixar de ser candidata pela cidade do Rio e por outras cidades em onde você teria essa facilidade? Não, cogitaram pré-candidatura minha em São Gonçalo, cogitaram candidatura em Nova Iguaçu, em outras cidades da Baixada Fluminense, em algumas regiões onde a gente, né, teria até uma facilidade maior, mas, como eu disse, eleição não é só para vencer. Eleição é para travar o debate político que precisa ser travado, e hoje eu entendo que eu preciso travar esse debate na cidade do Rio de Janeiro. Ganhar, perder, tudo isso faz parte do processo, é uma consequência. Você vê, por exemplo, o Eduardo Paes, quando foi candidato a governador pela primeira vez, ele terminou a eleição com 4%. Na eleição seguinte, ele se elegeu prefeito da cidade do Rio. Então, eleição majoritária, ela é bem diferente de eleição proporcional. O resultado de uma não necessariamente implica o resultado do que virá para frente. Às vezes, a pessoa não vota em você numa eleição, mas ela passa a te conhecer. As rejeições diminuem, ela passa a ver o que você pensa, quem você é, ela descobre o que você fez, porque às vezes o trabalho que a gente faz no Congresso, eu estou há muito tempo no Legislativo, eu fui vereadora, eu fui deputada estadual, eu estou no 2º mandato de deputada federal, acho que no Legislativo eu só não fui senadora, o resto eu já passei por todas as esferas, né? Então, mas muitas vezes as pessoas não conseguem acompanhar o trabalho que acontece dentro do Legislativo. E você precisa de uma candidatura mais ampla para que as pessoas te conheçam melhor, para que você possa estar no cenário, para que você possa falar do que você já fez, para que você possa falar sobre o que você pretende fazer. Por isso, a minha pré-candidatura na cidade do Rio, onde a gente entende que esse debate político precisa ser travado. Perfeito. Bom, para a gente fechar, então, deputada, agradecer a sua presença, agradecer muito a sua presença, a sua paciência aí para com toda a nossa equipe. Reforçar o que Arnaldo também falou mais cedo, de que quando você estiver na cidade e tudo isso passar, naturalmente está convidada, está conosco aqui em nossos estúdios, e eu gostaria de fazer um pedido, se possível, deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando agora pela rádio ou pelo streaming, no Face, na nossa página, no YouTube. Daqui a pouco esse programa vai estar em podcast também. Enfim, gostaria de uma mensagem sua para essas pessoas que estão agora encontrando dificuldade de entender essa pandemia, esse lockdown, principalmente implantado aqui na região, em Campos e São João da Barra. A sua mensagem é importante. Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Arnaldo, a você, Cláudio, agradecer ao Grupo Folha pelo convite. Para nós é sempre uma oportunidade muito importante, né, da gente falar do que a gente tem feito, do que a gente pensa, das nossas ideias para o Brasil, para o Estado, para as cidades do nosso Estado. Então é uma oportunidade muito importante, inclusive, de prestação de contas à população. Queria agradecer a todos os internautas que ficaram com a gente nos acompanhando pelo Facebook, agradecer a todos os ouvintes que estão nos acompanhando pela rádio. Primeiro, uma mensagem de agradecimento, só tenho a agradecer à cidade de Campos e a todos vocês. E segundo, dizer à população, né, que apesar das dificuldades, nesse momento a gente precisa se preservar. Eu vejo que às vezes alguns jovens dizem, mas eu não sou do grupo de risco, mas às vezes o seu pai seu tio a sua avó né? Então é importante que a gente nesse momento entenda esse espírito de corresponsabilidade social. É importante também a gente entender que não é porque você não é do grupo de risco que nada vai acontecer, porque muitos jovens são internados com sintomas respiratórios. A verdade é que eles se recuperam com mais facilidade, mas também precisam dos respiradores. E hoje não tem respirador. Está faltando respirador. Então, mesmo você que não tem, né, hipertensão, diabetes, mesmo você que não está no grupo de risco, mesmo você que é mais jovem, a sua chance de recuperar pode não existir porque falta respirador.
Gente, são 800 mortes por dia, às vezes até mais. A gente está vendo o que está acontecendo aí no mundo inteiro. Não é fácil ficar dentro de casa. Olha, eu vou falar por experiência própria. Na primeira semana de isolamento que eu fiquei em casa, eu colocava a televisão nesses canais de notícia e assistia noticiário de manhã até de noite. Depois de 1 semana e meia, eu comecei a ter crise de ansiedade. Por quê? Porque eu estou acostumada com uma vida muito ativa, né? Eu viajo toda semana, vou para Brasília, é muita reunião, é partida, eu estou o tempo todo em atividade, de repente você se vê confinada, assistindo muitas notícias tristes, vendo o que estava acontecendo em outros lugares do mundo e o que estava começando a acontecer aqui, né? Então você começa a ficar ansiosa. Então, procure sempre estar bem informado, mas reserve um momento do dia para você ter acesso às notícias. Não fique ligado só em notícias tristes o dia inteiro, porque isso traz ansiedade. Eu quero trazer uma mensagem para aquelas pessoas, né, que estão passando por momentos de depressão, né? Para que essas pessoas, se precisarem de apoio médico, tem muitos médicos fazendo consultas online. Se precisar tomar algum remédio, né, alguma coisa que te ajude nesse momento, existem vários calmantes naturais, mas também existem ansiolíticos que são necessários. Tome tudo que possa te ajudar nesse momento, claro, sob orientação médica, faça isso. Para aquelas pessoas que moram sozinhas, né, que estão enfrentando a solidão, nesse momento, utilize as ferramentas da tecnologia, passa um FaceTime para alguém da sua família, liga, coloca numa rádio, tem muitas missas e cultos sendo transmitidos pela internet, procure assistir. Né? Nesse momento, a espiritualidade ela ajuda muito. Se conecte com a espiritualidade, com Deus. Isso ajuda muita gente a ter fé e colocar a nossa esperança e o nosso coração nas coisas que podem nos trazer esperança. Isso é muito importante. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para todos. E se você precisar sair de casa, use máscara, use álcool gel. Você que está dentro de casa, eu também tenho uma mensagem para você. Muitas pessoas foram contaminadas, mesmo respeitando o isolamento e o distanciamento social, porque às vezes a gente, na prática do delivery, né, das compras de supermercado, a gente precisa de uma boa higienização de tudo que vem da rua. Aqui em casa, às vezes, parece operação de guerra. Outro dia eu pedi uma pizza, né, aí meu marido segurando a caixa de papelão, já jogando fora, eu peguei a pizza, já coloquei numa própria, né, numa travessa, já foi para o forno, esquentei a pizza de novo antes de comer. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito difícil para todos nós, mas é um momento de aprendizado também, é um momento da gente se reconectar com a nossa família, né? Esse é o momento da gente lembrar dos abraços que tantas vezes a gente deixou de dar. Talvez só quando a gente não pode é que a gente lembre da importância de manter o afeto, né? Eu sei que muitos casais estão passando por problemas nesse momento. Ao invés de brigar, gente, vamos tentar nos conectar uns com os outros, tentar ser mais tolerante nesse momento, né, uns com os outros, tentar exercitar a tolerância, o amor ao próximo, a tolerância com as crianças, porque elas ficam mais irritadas, elas estão dentro de casa, elas estão trancadas, elas não estão indo para a escola, elas não estão indo para o parque, elas não estão podendo ir às ruas, né? Crianças pequenas, principalmente, ficam muito agitadas. Então, é preciso ter essa tolerância uns com os outros, com as crianças. É um momento de aprender hábitos que vão ter que ficar para sempre. Eu costumo dizer, Cláudio, que antigamente eu ia no supermercado, né? Aí chegava em casa com um pacote de biscoito, com um saco de arroz, ia tudo direto para a despensa, guardava no armário. Essa prática de higienizar tudo antes de guardar, a gente tem que continuar mantendo essas práticas. A prática do uso do álcool gel, a gente vai ter que continuar mantendo isso até que seja encontrada uma vacina. Porque só depois que tiver a vacina que a gente vai ter a tranquilidade de que as coisas possam voltar ao normal. Então, muito obrigada. Fiquem com Deus, vocês que nos acompanharam. Cláudio, Arnaldo, Grupo Folha, mais uma vez, muito obrigado por esse convite. E se Deus quiser, nós vamos superar tudo isso. Se Deus quiser. Obrigado, Clarissa, mais uma vez. Bom dia. Arnaldo, bom dia para você também e até amanhã. Bom dia, até amanhã. Reforçando mais uma vez quem está acompanhando a gente até agora, entrevista com o Darcileu Amaral, secretário de Segurança aqui de Campos, para falar aí sobre essa fiscalização a partir do decreto de lockdown que entrou em vigor hoje. Muito bem, este foi mais um Folha no Ar, primeira edição. Hoje, dia 18 de maio de 2020, conversamos com a deputada federal Clarissa Garotinho. Amanhã de volta às 7 da manhã no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.